Olá, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula, tá? Eu acredito que vocês estejam surpresas pelo tema da nossa primeira aula ser abrangido de maneira um pouco diferente. E o porquê que eu fiz questão disso? Porque eu acredito que segurança no design está muito relacionado a como a gente recebe a nossa cliente. E tem muitas coisas falando aí já gratuitamente sobre marcação de design, se vocês procurarem. Então eu acredito que marcação de design é mais uma coisa voltada a treinar, a se aperfeiçoar, a procurar os conteúdos que tem aí ao nosso acesso no digital, mas a questão de deficiência, da tratativa de cliente, identificar a persona é algo muito carente no meio profissional. Quando alguém me fala que o mercado da sobrancelha, ou me pergunta se o mercado da sobrancelha está saturado, eu acredito que nenhum mercado que trata com beleza diretamente está saturado. Por quê? Porque tem muita gente se formando, mas tem pouca gente se capacitando. Te entregar um certificado é mole, mas te guiar e te falar como é que você deve proceder e qual é o diferencial do profissional que alcança resultados, do profissional que só tem um conhecimento técnico e não evolui em nada, é exatamente isso que eu quis tratar. Então eu espero que tenha sido muito alimentador para vocês. Eu tenho certeza que era a chavezinha que precisava para algumas meninas se tocarem em seus pontos mais deficientes na hora do atendimento, porque o atendimento é tudo, é ele que te faz fechar serviço, tá? Não muito diferente. Antes de falar de ramificação, eu quero abordar um pouquinho o tema do design consciente, tá? O que você precisa para ser uma boa micropigmentadora, uma boa designer? Não ser sem noção. Não ser sem noção no que diz respeito a modular, a criar um design, a identificar um design, tá? E o design consciente, ele tem da partida de todas as medidas que nós temos como base para criar um design. O ponto inicial tem que respeitar a binha do nariz. O ponto alto eu meço através da minha íris. O meu ponto final é a pontinha do nariz, finalzinho do olho. Não posso terminar o meu ponto final abaixo do meu ponto inicial. Tudo isso são métricas que nós temos. Mas não é uma regra, porque se fosse regra, sobrancelhas seriam carimbo. E como eu falei na aula anterior, sobrancelhas não são carimbo. Então, dentro disso, partindo desse ponto, que não é uma regra, a gente consegue evoluir, a gente consegue mexer em jogos no design de sobrancelha para que a gente consiga gerar uma intenção. E como nem todas as sobrancelhas são iguais, a gente vai precisar estar sempre ciente do que se trata, né? Do que a gente pode, do que a gente não pode fazer dentro de uma sobrancelha. E eu desenhei aqui uns modelos principais de sobrancelhas que geralmente chegam, são os que a gente mais se depara, né? A sobrancelha que é um módulo só. Ela simplesmente vem com a mesma espessura do início ao fim, não necessariamente cheia de pelo, ela pode ter uma falhinha aqui, uma falhinha aqui. Ela pode ser falhadinha em alguns cantos, um pouquinho mais fraca. Aqui eu desenhei ela toda fortezinha por conta do piloto, mas vamos supor que seja uma sobrancelha que te apresente isso. E aí você logo vê o quê? Primeira coisa que você identifica nessa sobrancelha. Cara, eu não tenho um final para trabalhar. Ela é curtinha, ó. A ponta dela é totalmente grosseirinha, não tem um ponto alto, não tem ponto nada. E aí você precisa criar um design totalmente iniciante. A sobrancelha não tá te dando nada. Porém, se a cliente ela quisesse o resultado que ela tem, ela não estaria te procurando. Ela estaria em casa, na boa dela, e não estaria te procurando para fazer o design nem nada. E aí você olha para essa sobrancelha e tu fala, cara, como é que eu vou criar um movimento aqui, né? Uma das coisas principais no design de sobrancelha é que a gente deve manter sempre essa base aqui da sobrancelha, tá? Então a gente respeita, né, o nosso ponto inicial da sobrancelha, o ponto inferior, a partir do tempo que começa a sobrancelha da nossa cliente. Então eu não posso simplesmente vir aqui, cortar e ignorar essa parte aqui, porque quando eu tô deixando em deficiência essa parte aqui, eu tô matando toda essa parte inferior aqui também. E como é que eu procedo num design de sobrancelha totalmente grosseirão assim, que não te dá nada, não te dá formato nenhum? Nós vamos simplesmente manter toda essa partezinha aqui da sobrancelha, eu tô fazendo para apagar mesmo, tá? E tirar o mínimo possível da sobrancelha dessa cliente, gerando um arqueamentozinho, sem entrar muito, ó, fazendo com que meu finalzinho ganhe uma naturalidade, ganhe uma delicadeza, ó. Vocês reparam como aquela ponta feia que não tinha quase nada, ela já morreu? Eu já consegui gerar um caimento na minha ponta, né? E aí o que eu vou fazer, ó?
sem afinar, tá, gente? É aproveitar o que a cliente tem, aperfeiçoar o que a cliente tem sem afinar. Então, eu entrei delicadamente aqui, ó, na parte inferior da minha sobrancelha, da minha cliente. Subi um pouquinho a sobrancelha dela sem cavar muito no ponto alto, que o ponto alto é aqui, ó, tá? E comecei a inclinação do design dela a partir do início dela, ou seja, eu não entrei aqui em cima, eu aproveitei o pelo que a minha cliente tem aqui no início. Tá, Keila, beleza, já deu um movimento, já alinhou um pouquinho o meu final, criei uma cauda pra ela já bacana, já não tá aquela ponta grosseirona, mas ainda estou achando algo estranho. Por que tem algo estranho? Porque a minha base superior da parte inicial ainda tá muito alta. Eu preciso gerar uma inclinação. Olha como eu já inclinei essa sobrancelha e já dei uma modelada. Isso a gente criaria no design que a nossa cliente tem, tá? Mas na micropigmentação, nós ainda temos o poder de aperfeiçoar e criar. Ó, aqui ó, a pontinha que ficou faltante. O que eu fiz aqui nessa sobrancelha? Eu peguei o que a minha cliente me deu, aperfeiçoei, gerei um design mais harmonioso, criei a pontinha sem antes, na micropigmentação, trabalhar essa parte. Lembra que a gente falou que vamos fingir que aqui tem uma falha, umas falhinhas. Mas eu criei um design com base no que a minha cliente já me trouxe, né? Visualizando o quê? Mais pra frente, uma harmonia naquela sobrancelha, tá bom? Vocês concordam comigo que esse é o ponto que a gente deve visualizar e preservar na sobrancelha da nossa cliente? A partir daí a gente começa o nosso trabalho de micropigmentação, mas o que a gente precisa criar é consciência desses casos, tá? Vamos para nossa segunda sobrancelha aqui. É aquela sobrancelha que geralmente a gente encontra muito, a sobrancelha que tem até um corpinho mais delicado, mais encorpado na parte principal, né, no início da sobrancelha, e aí forma uma gota e o seu corpinho é mais fino, né? Esse modelo de sobrancelha, geralmente a gente tem que co-criar ele, a gente vai já aproveitar o que ela tem. Se a cliente tiver pelos aqui na área externa, a gente vai tirar esses pelinhos da área externa aqui da sobrancelha ao redor, mais distante, né? Mas lembra que eu falei aqui na nossa primeira sobrancelha modelo? A gente vai começar o nosso design sempre partindo do que a nossa cliente já nos entrega aqui no início, inclinando para formar a angulação, tá? Sempre já trabalhando perto do que a cliente tem. Se a parte superior do início dela for ainda não estiver de acordo com a espessura que a gente vai criar até aqui, ó, a gente abaixa um pouquinho, apara, geralmente isso é jogo de aparar, tá? Esses pelos aqui tirar um ou outro. E vamos mantendo o mesmo equilíbrio, até o ponto alto, que é onde a gente vai gerar o finalzinho da nossa sobrancelha. O que vocês conseguem observar a partir daqui? Que eu não recrio, né, de forma drástica o design da minha cliente. Eu sempre trabalho perto do que ela já tem, tá? Eu aperfeiçoo o que a minha cliente já tem. E aqui, ó, ela tinha um buraco evidente, a parte superior dela não tinha força, então a partir daqui eu já começo a micropigmentar a partir daqui, com a técnica que você decidiu, que você escolheu, de acordo com a avaliação. Eu falo muito sobre as questões dentro do curso, que a técnica a gente não escolhe diante só da questão de cor, pele e pelo, né? É um conjunto. Eu avalio pele, avalio pelo, e aí eu decido, né, a técnica que eu vou trabalhar na minha cliente com base nisso. Então, ok. Aqui a gente já foi. Acho que eu tô sendo bem clara, tá? E vamos para o nosso terceiro caso. Esse terceiro caso já é uma sobrancelha cheia até. Ela pode ser um pouquinho mais esburacada por dentro. Esses pelinhos aqui são os pelinhos que vêm por fora. Geralmente é a sobrancelha que você tem que realmente criar um design para ela, né? Porém, ela já é meio pré-definida. Você tem que criar o design, porque você vai fazer a limpeza para poder fazer a marcação, mas ela já é meio pré-definida. Então, quando a gente pega uma sobrancelha que o pelinho da parte do início começa antes de alguns pelinhos que se sobrepõem aqui, ó, e esse pelinho aqui a gente percebe que a sobrancelha ela começa a criar força a partir daqui, ó, que eles podem muito bem sair.
e que eles não vão fazer falta nenhuma no design, ó, é isso que a gente vai fazer. Vai partir de uma avaliação, por isso que eu falei, o design tem que ser consciente, né, e que você precisa ter a noção de raciocínio lógico diante do que se trata de design de sobrancelha, porque a gente tem nossos padrõezinhos lá, que não são uma regra. Então, a gente vai tirar esses pelinhos aqui da nossa cliente e alinhar. A sobrancelha, ela vai ter alinhamento sempre, tá? Todo o corpinho dela sempre vai ser alinhado, ó. A base inferior vai ser alinhado com a base superior. O único ponto de angulação da sobrancelha são os pontos altos. Sobrancelha não tem barriguinha aqui. Isso é um bônus que eu tô dando pra vocês, porque eu falo mais disso dentro do curso. Sobrancelha não tem barriga aqui. Sobrancelha não tem barriga aqui. É reto, reto. Se encontraram no ponto alto, eu crio o meu ponto final, tá? E todo o excesso fora disso, ó, que são esses pelinhos aqui que eu simulei, saem, tá bom? Ó, saem. Ou aparando ou epilando, tá? Esses pelinhos saem. Então, se vocês partirem do princípio disso, o design de vocês não tem erro. Outra coisa que eu acho muito importante é frisar, ó, que o nosso início ele começa sempre inclinadinho para dentro. Reto é tolerável, mas o certo é inclinadinho para dentro para gerar uma harmonia. Nossa sobrancelha jamais começa assim, ó, com esse bico de papagaio. Isso é totalmente errado e inaceitável dentro de uma micropigmentação, principalmente. Então, essa aula aqui, ó, foi uma aula bônus dentro já dessa aula que é uma cortesia para vocês, né? A nossa segunda aula do nosso pré-lançamento. Mas aqui a gente vai falar mais de ramificação. Então, vamos abordar o assunto de ramificação, mas tenham sempre isso em base na hora de compor o design de vocês, que eu tenho certeza que a elaboração do design é uma das principais dúvidas. O interessante é vocês fazerem isso e anotar. Quando vocês anotam, escrevem o que vocês estão ouvindo, o cérebro de vocês registra de maneira mais precisa. E dificilmente vocês vão esquecer isso durante o trabalho de vocês e até na hora de treinar. Porque quem treina certo faz certo, mas quem treina errado também faz errado. Então treinem certo. Isso é um bônus para vocês. E a gente vai voltar agora com a questão da ramificação. Então vamos falar um pouquinho agora sobre ramificação, tá? Esse modelo de ramificação é um modelo de ramificação bonito e simples ao mesmo tempo para quem está começando ou até para quem já trabalha na área da micropigmentação, tá? Porque ele é mais ou menos um modelo padrão e a maioria das sobrancelhas ela segue esse jogo de angulação. Uma das coisas mais interessantes na ramificação é a gente conseguir treinar de várias formas para a gente conseguir simular exatamente o caimento do fio da nossa cliente. Vamos supor, tem cliente que tem os fios da frente um pouquinho mais em pé, tem cliente que já começa com os fios dela mais inclinadinho, tem cliente que a parte superior da sobrancelha cai até o finalzinho, ou seja, o fio é todo de caimento superior e a gente vai ligando ali dentro, fazendo as ramificações dentro da sobrancelha, mas sempre direcionado para baixo. E tem pessoas que têm o caimento de cima e caimento e crescimento de baixo para o meio. Então, é interessante a gente treinar a nossa mente, né? Que eu falo que tudo é treino de mente. Quando a gente reproduz na técnica, nossa mente já frisou aquilo. Assim como eu falei na aula anterior, dando o exemplo do azinho, né? É interessante a gente treinar várias formas pra gente não ser pego de surpresa e conseguir evoluir constantemente no nosso trabalho, tá? Independente do tipo de cliente, independente de qualquer coisa, você conseguir chegar sempre mais próximo do natural. Então vamos lá, essa ramificação base aqui, eu separei ela em 3 tópicos. A nossa parte inicial da sobrancelha, que são os nossos primeiros fios, e a parte que joga o nosso caimento pro ligamento. Tanto o fio de transição da parte superior, que está representado aqui pelo número 3, quanto o fio de transição da parte inferior, que está representado aqui pelo número 5. Então, o nosso fio de base, dentro da ramificação, são basicamente 1, 2, 3, 4, que joga para o meio, e 5, que vem de baixo, também encontrando o meio, tá? Aqui tem um fiozinho inicial. Dica: eu não gosto de fazer o primeiro fio da minha sobrancelha como o fio original. Porque se a minha lâmina tiver com algum defeitozinho na ponta, é o meu primeiro fio que vai sair prejudicado. Mas agora, se a minha lâmina tiver com algum defeitozinho na ponta e eu desenhar por dentro, terror nenhum, problema nenhum. Eu vou ali, identifico, troco a lâmina, vejo se ela estava suja, o que foi, né? Mas eu não gosto de fazer o primeiro fio de cara. Então eu sempre deixo uma margenzinha, testo o segundo fio e depois eu volto para fazer os meus fios principais. Ou seja, através desse jogo de 5 fios, eu gerei algo mais ou menos assim, ó.
que é a parte inicial da minha sobrancelha, onde eu vou fazer o jogo e toda a angulação para que meus fios comecem a se encontrar, através de 5 fios. E a partir daqui, ó, eu ramifiquei. Estou explicando, force a entender, mas eu vou fazer dentro de uma sobrancelha para vocês e vou deixar essa sobrancelha para vocês reproduzirem em treino. Posta em treino e me marca lá, tá? Eu quero ver lá no Instagram e eu vou corrigir vocês no que vocês estiverem errando nessa aula pré. Ah, interessante para você? Tá começando agora? Show de bola! Vamos lá, vamos começar da maneira certa e com um help aí, com uma ajuda. Eu queria muito isso quando eu comecei, não tinha ninguém. Fui na força do ódio mesmo. Então essa é a base inicial até eu jogar o jogo da minha sobrancelha, tanto da parte superior quanto da parte inferior, até chegar ao meu ponto final. Mas essa é a base inicial. Base superior. A partir daqui, ó, do meu número 3, aqui em cima, eu já começo, ó, a fazer esse movimento. E é esse movimento que está representando isso aqui, tá? Base superior. Então eu começo a fazer o caimento dos meus fios do esqueleto, para depois eu vir ramificando. A ramificação são esses fios de encontro, ó. Eu sempre vou encontrando eles e ramificando, fechando todas as brechas da minha sobrancelha. E eu ramifico geralmente 3 vezes. Se necessário for, eu ver que ainda está sobrando alguma brechinha naquela sobrancelha, eu venho aqui e faço mais um fiozinho, né? Que eu chamo de microfios dentro da micropigmentação. Então a ramificação de base sempre vai andar um pouquinho na linha e descer em contra o meio da sobrancelha. Andar um pouquinho na linha e descer em contra o meio da sobrancelha. Andar um pouquinho e descer. E depois eu venho ramificando. Esses são os meus fios de base superior. Meus fios de base inferior, eles nascem aqui, ó, através do meu número 5, aqui da base inicial. E eles sempre vão estar direcionados, tá? Direcionados ao início da minha sobrancelha. Meu fio de base inferior, ele não pode ser assim. Senão você faz uma sobrancelha código de barra, fica horroroso, porque você vê que isso não é fio original da cliente. Então, seus fios, ó, vão estar direcionados ao início da sobrancelha, para que o caimento e os seus fios sejam desenhados de forma natural. Nunca com o tebor em pé e fazendo isso. Sempre, ó, tá? Gerando essa naturalidade. Esses são os fios de base inferior. Fio de base inferior, você se sentindo segura na hora do treino. Treinou na pele sintética, fazer um fio novo entre um lado e outro, que seja um lado estreito, um fio e outro que seja um fio estreito, o que você vai fazer? Vai treinar na pele sintética e vai ramificar a base inferior. Mas você já pode fazer a base inferior tão fechadinha a ponto de não precisar ramificar ela, tá bom? Então esses daqui, ó, foram as 3 bases, 3 pontos, até chegar ao ponto final. Ah, o meu ponto final, o meu fio final para ligação da sobrancelha, eu sempre faço exatamente na linha da minha marcação. Tanto o meu fio da base inferior, ele faz até o finalzinho na mesma linha da marcação, quanto o meu fio de base superior, tá? Porque a ramificação sempre tá por dentro. Se vocês fizerem isso, se vocês fizerem por fora, vai correr o risco de você fazer aquela ponta grossona, vocês já viram isso? Isso é muito horroroso dentro da micropigmentação, tá? Então, cuidado. Os finais da sobrancelha sempre tem que ser os finais muito delicados, que é isso que traz delicadeza à sobrancelha. Eu vou apagar aqui o quadro e vou desenhar para você essa transição e como você vai fazer essa marcação para você gerar composição aí no seu treino, tá? E é esse treino que eu quero que você faça no papel de ofício ou até mesmo numa folha de caderno e me marque. Lembra que vocês... Porque o que acontece? A gente vê aqui no quadro, ou a gente desenha a mão livre e acha que não é a mesma coisa na sobrancelha. Mas se a gente não fizer isso e não fizer o nosso cérebro entender essa base, você também não vai conseguir gerar isso na pele sintética e nem na pele da cliente. Então, sobrancelha é desenho, tá? É design de sobrancelha, desenho de sobrancelha, sobrancelha é desenho. Quando você se tornar boa em desenhar a sobrancelha, você tá pronta pra você fazer o que você quiser dentro desse mundo da sobrancelha, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui e aí a gente vai voltar com a nossa base de ramificação que vocês vão executar esse treino em casa, tá? Então, vamos lá. Desenhei aqui uma sobrancelha, tá? Fiz no pontilhado para vocês conseguirem entender melhor daí e conseguir visualizar melhor as marcações, a ramificação. Primeiro ponto que vocês devem fazer. Vamos dividir essa sobrancelha em 3 partes. Aquelas 3 partes que a gente viu agora anteriormente. E para começar a dividir essa sobrancelha em 3 partes,
Eu vou pegar aqui do meu ponto inicial da sobrancelha, que meu ponto inicial está começando à frente do meu ponto inicial superior, sempre, tá? E vou fazer uma divisão ao meio, tá? Essa divisão precisa ser ao meio. Até a ponta da minha sobrancelha. Comei assim porque minha caneta tá falhando, mas deixa eu tentar ver aqui não. Vendo de longe, ao meio. Tá bom. Que ela vai sumir mesmo. Então eu dividi minha sobrancelha ao meio, calculei aqui um pouquinho, ó, uma distância curta, porque geralmente nossos pelos começam a deitar logo, tá? Depois do início, geralmente são 5, 6 fios que são em pé, né, aqui na parte inicial da sobrancelha, e logo nossa sobrancelha começa a deitar. E na base superior, eu vou começar um pouquinho mais distante, ó, dessa base que eu criei aqui, e vou fazer como se fosse um Y mesmo, sabe? Aquele triângulozinho que a gente viu na nossa... anteriormente, tá? Na instrução da ramificação das bases. Início, base superior, base inferior. E aí, para criar o nosso esqueleto da sobrancelha, o que a gente vai fazer? Desenhar 3 fios bases aqui, em pé, que liguem lá em cima, ó. 3 fios base. E na linha aqui, ó, o fio que vai me direcionar a iniciar o meu processo de caimento e ramificação. Então, o cálculo é esse, média de 3 fios e seguir o Vzinho que a gente criou nessa divisão, tá? A partir daqui eu sei que isso daqui é meu início e que aqui, ó, eu começo a inclinar os meus fios. Vamos começar primeiramente pela nossa base superior, tá? Criei o meu fio, meus 3 fios base e no ponto aqui onde eu defini, né, na parte superior, o meu fio que vai ligar a ela, ele vai ser um fio inclinado, porque esse fio aqui é o meu fio de jogo de transição, senão acontece isso, ó. Olha que feio, tá? Isso não me agrada, é feio, não tem como você disfarçar, porque geralmente é no ponto alto, fica óbvio, mas olha só que bonito, diferentemente. Olha que jogo de transição diferente na parte superior, tá? E é onde eu reparo que as micropigmentadoras têm mais dificuldade de gerar essa naturalidade no fio de transição. Então, quando chegar aqui, ó, o seu fio de transição, ele tem que ser já dando a mão, né? Dando continuidade aos fios que vão compor a base superior da sua microblending, do seu esqueleto, tá bom? Então vamos lá. Eu já dei a mão aqui, já dei o jogo. Então a partir daqui, ó, eu ando um pouquinho na base e desço. Ando um pouquinho na base e desço. E eu vou assim, ó, todo o corpo da minha sobrancelha. Tentando manter sempre a mesma distância, tá? Pra ficar harmonioso. Vocês lembram que eu falei que o meu último fio eu vou na linha? Tá? Criei a minha ramificação superior, na verdade, o meu esqueleto superior. Tem que descer até a linha, tá, gente? Eu tava com medo de ficar muito tremido, porque aqui o movimento é muito longo, dentro de uma sobrancelha mais curta. E aí, agora eu vou fazer a minha ramificação da parte superior. Sempre seguindo o mesmo movimento. Um, dois. Aqui geralmente cabe de 2 a 3 fios, dependendo da estrutura da sobrancelha da cliente. Olha só que delicadeza
e que natural vai ficando. Isso é porque tá no quadro, tá? Isso dentro de uma sobrancelha é muito lindo de ver. E essa é uma ramificação de dificuldade quase zero, gente. Porque é fácil. Aquela ramificação que liga a sobrancelha toda de base superior é mais complicada. Se quiser treinar ela, pô, treina. Eu sou totalmente a favor que você se desafie, se desprenda. Pô, vou treinar. Treina sim. Eu aprendi muita coisa sozinha, assim, nessa área da micropigmentação. Então treina. Mas essa ramificação não é nem um pouco difícil, tá? E fácil de se pegar. Então eu fiz toda a partezinha da minha ramificação superior. Se eu vi ali, olhei de longe na cliente e vi que tá faltando alguma coisa, eu venho ali e dou uma fechadinha com os meus microfios, tá? Mas para isso é importante sempre treinar na pele sintética. E agora eu vou fazer a ligação da minha base inferior, que é sempre direcionada ao meu início, tá? Liguei. Liguei. Olha a leveza dos meus fios. Meus fios não vêm reto. Eles vêm até fazendo uma barriguinha, ó. Fio reto, gente, nessas partes que ficam muito evidentes, não fica legal. Tenta sempre dar leveza aos fios. Dentro do curso eu mostro a dicasinha que eu sempre faço para dar leveza aos meus fios, naturalidade. Tá? Um movimento como eu treino corretamente para dar essa naturalidade aos meus fios. Ó. O último fio na linha. Por que o último fio eu faço na linha? Porque corre risco de você vir por fora e fazer aquele final em V. Sabe? Aquele final que fica V assim, ó. Feio pra caramba. Não façam isso. E aí, beleza. Fiz minha ramificação na base inferior. Como eu falei anteriormente, se você for capaz de fazer tudo já juntinho e você tá iniciando, ai, Keila, quanto menos ramificar pra mim, melhor. Show de bola. Faça. Mas se você consegue fazer a ramificação e depois vir, ó, por dentro, fazendo mais ligações, mais natural vai ficar a sobrancelha da sua cliente, fica mais bonito, tá? E aí você evolui no seu trabalho, sua foto vai ficar legal, mas também avaliem a pele, tá, gente? Não é a pele de qualquer cliente que dá pra ir juntando ramificação, porque fio muito junto às vezes esfuma na cicatrização, se a pele da sua cliente não for muito receptiva e preparada pra isso, tá? Ok, beleza. Isso daqui é mole. E agora, minha base superior, minha base inicial. Ramifico sempre, ó, ligando também com microfios. Aqui são microfios, tá, gente? Ligando ao meu V. Inclinando, tá? Aquele Vzinho que a gente criou. E aqui eu faço mais uns fiozinhos. Gosto de fazer os fios iniciais mais curtinhos, ó. Assim, do que aqueles fios assim, tá bom? Acho que fica mais bonito para o início de sobrancelha, fiozinhos mais curtinhos, que eles não deixam quadrado o início da sua sobrancelha. Faz essa marcação para mim no papel, ramifica. Quem tiver pele sintética e já tiver material para treino, treina essa ramificação já na pele sintética. Me marca no Instagram, eu quero ver o seu treino, tá? Eu quero ver como é que você está desenvolvendo isso aí. E me diz também se eu te ajudei com esse conteúdo, se você tem alguma dúvida extra que eu possa te ajudar. Já prepara essa dúvida e manda no grupo quando a gente liberar lá para vocês conversarem lá, pra gente trocar uma ideia antes. Me manda lá, mas eu quero que vocês postem, né, executem esse treino, me mandem a dificuldade de vocês pelo direct. Eu tô com esses dias separados exclusivamente para poder atender vocês, né, pra gente não ficar muito atolado. Vai lá no Instagram, marca lá, que eu faço questão dessa nossa interação. Se te ajudou, já deixa um like, já me dá um feedback positivo lá e não deixem de treinar, gente, porque treino de ramificação, ainda mais essa ramificação, cara, eu posso dizer que ela é boba de se fazer, tá? É muito fácil, mas é o que vai te evoluir na sua sobrancelha, na sua microblending, tá bom? E até para marcação, porque quanto mais a gente vê uma sobrancelha, mais a gente evolui. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido de fato relevante para você, porque tá bem completo, né? A gente falou aí sobre como compor uma sobrancelha, sobre como você identificar o design e o que não fazer, né? Eu costumo dizer que nós micropigmentadores somos co-criadores, né? A gente cocria, a gente não recria. Porque geralmente quando você recria algo que a sua cliente já te trouxe, da naturalidade dela, da essência dela, a gente tá fazendo algo que é contra
o nosso dever de micropigmentadores. Então, a gente não quer isso e a gente quer justamente acabar com essa fama de que a micropigmentação é feia, de que fulano fez micropigmentação e não deu certo, tá? A gente quer ser boas profissionais e para isso eu tô aqui para ajudar vocês e treinem bastante, porque resultado é treino. Espero que vocês tenham gostado bastante dessas 2 aulas, desse conteúdo passado. Eu aguardo vocês na super live com muito conteúdo incluso. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Até lá!